Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos continuar resolvendo, né, exercícios sobre dilatação térmica linear como forma de prepará-los para a prova que está se aproximando, né? Esta é a aula de número 12. O tema desta aula é o seguinte: a dilatação térmica linear dos sólidos, e nós vamos resolver os exercícios R12 e P23 sobre dilatação térmica linear dos sólidos. Então vamos lá, pessoal. Olha só, lembrando que nós estamos utilizando essas fórmulas para resolvermos esses exercícios, tá ok? As fórmulas da dilatação linear, né? O comprimento final é igual ao comprimento inicial mais alfa vezes L0 vezes θ, que no caso esse θ aqui é o delta θ, que é a variação de temperatura, ok? E o ΔL é alfa L0 delta θ, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós já resolvemos todos esses exercícios aqui, tá certo? O R9, o R10, R11, tá certo? E vamos agora resolver mais um exercício, que é o exercício R12. Pronto. Está aqui o exercício R12. Então tá. Então vamos lá. Pessoal, vamos ler a questão. Na figura, a plataforma P é essa plataforma aqui, ó. Essa plataforma aqui. Ela está apoiada aqui sobre duas barras, duas colunas, ok? Elas são barras metálicas, ok? Aí o problema foi o seguinte: na figura a plataforma P é horizontal. Está apoiada nas barras A e B, de coeficiente de dilatação iguais. Opa, fiz uma leitura errada aqui, olha. Vamos ler correto então. Na figura, a plataforma P é horizontal por estar apoiada nas barras A e B, de coeficiente de dilatações iguais, respectivamente, a alfa A e alfa B. Tá certo? Não está dizendo aqui, pessoal, que os coeficientes de dilatação são iguais, não. São iguais, respectivamente, a alfa A e alfa B. Está dizendo que os coeficientes de dilatação das duas barras são alfa A e alfa B. Tá certo? Então, portanto, são coeficientes aí diferentes. Ok? Determine a relação entre os comprimentos iniciais LA e LB. Quando fala em relação, pessoal, ele tá dizendo, ele quer que você determine uma expressão que relacione um comprimento com outro comprimento. Geralmente a relação está representada por uma razão. Se você perguntar qual a relação entre o número 4 e o número 2, a relação é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Tá certo? Então a relação entre A e B a relação é o seguinte: LA dividido por LB. Ok? Ele quer essa relação das barras, a fim de que a plataforma P permaneça horizontal. Tá certo? Então aqui já tem um desenhozinho esquemático aqui, onde eu tenho essa plataforma P, que ela é horizontal. Eu tenho uma barra A, que tem um comprimento inicial, ok? Tem uma barra B, que também tem um comprimento inicial. Essas barras, elas têm comprimentos diferentes, ok? Elas vão sofrer uma dilatação, e o problema diz o seguinte: qual é a relação entre LA e LB, a fim de que a plataforma permaneça horizontal? Pessoal, a única forma dessa plataforma permanecer horizontal, qual é a única forma dessa plataforma permanecer horizontal? É o seguinte: essas duas barras, LA e LB, sofrerem a mesma variação de comprimento, ok? Então, a dilatação linear da barra A tem que ser igual à dilatação linear da barra B, ok? Então, a dilatação ocorrida na barra A tem que ser igual à dilatação ocorrida na barra B. Por quê? Porque se a barra A aqui, ó, se a barra A ela crescer 1 centímetro
e a barra B crescer 2 centímetros, aí elas não vão ficar mais essa plataforma aqui não ficará na horizontal. O problema exige que a plataforma permaneça na horizontal. Para permanecer na horizontal, esse acréscimo de comprimento nas duas barras tem que ser iguais. Tá certo? Agora é o seguinte, nós sabemos que ΔL, pessoal, ΔL por exemplo, ΔL na barra A é igual a quê? É igual ao alfa da barra A vezes o comprimento inicial, tá certo? Da barra A vezes a variação de temperatura, ok? E o delta L da barra B será igual ao alfa da barra B vezes o comprimento inicial da barra B vezes a variação de temperatura, ok? O problema fala que as plataformas têm que permanecer horizontal. Para permanecer horizontal, olha, ΔLA tem que ser igual a ΔLB. Então, eu vou igualar ΔLA ao ΔLB. Mas quem é ΔLA? ΔLA é igual a quê? É igual a alfa A vezes comprimento inicial da barra A vezes a variação de temperatura, ok? E quem é o ΔLB? ΔLB é o alfa da barra B vezes o comprimento inicial da barra B vezes a variação de temperatura. Pela leitura dessa questão, subentende-se que essas duas barras elas são feitas do mesmo material. Então, elas vão ter, pessoal, a mesma variação de temperatura, tá certo? Então, vejam bem, eu vou cancelar aqui, ó, delta teta aqui, ó, com delta teta. Vai sobrar o quê? Ó? Porque vão ser valores iguais. Isso aqui, por exemplo, elas têm a mesma variação de temperatura. Então, se aqui tiver 10, aqui será 10, cancela 10 com 10. Ok? Então, vai ficar alfa A vezes comprimento inicial da barra A é igual a alfa B vezes o comprimento inicial da barra B. Ok? O problema está pedindo o comprimento inicial é LA e o comprimento inicial da barra B é LB. Então, eu vou substituir aqui, ó, alfa A vezes LA é igual a alfa B vezes LB. Agora, qual é a relação entre A e B? Eu vou fazer a relação. Para isso, para me fazer essa relação, eu já tenho o LA aqui, ó, nesse membro, tá certo? Vou passar o LA para o segundo membro, para o primeiro membro. O LB está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro. Como é que ele passa? O número que está sendo, que multiplica outro valor no primeiro membro, ele tem que passar dividindo, tá certo? Ele só passa subtraindo ou somando se aqui tivesse um sinal de mais ou de menos aqui. Ok, pessoal? Então aqui eu vou fazer o LA dividido. Esse LB vai passar para o primeiro membro dividindo o LA. O alfa B já está no segundo membro, tá certo? Ele vai permanecer no segundo membro e o alfa A, que está no primeiro membro, vai passar dividindo. Alfa A. Então a relação é essa. LA dividido por LB é igual a alfa B dividido por LA. Esta é a relação, uma relação inversa, tá certo? LA, LB, aí LB, LA. É uma relação inversa. Então, a relação de LA por LB, aliás, a relação da barra A, do comprimento inicial da barra A com a barra B, é uma relação inversa dos coeficientes lineares das duas barras. Ok? Aqui é a resposta. Agora, vamos imediatamente para a próxima questão. Olha só essa questão, P23. Com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Tá certo? Aqueles fornos que aquecem, né? Aquecem alimento ou aquecem algum tipo de metal, algum tipo de matéria. Para tal, a barra, inicialmente a 20 graus Celsius, ou seja,
A barra está inicialmente a 20 graus Celsius, é a temperatura inicial da barra, portanto, eu vou logo colocar aqui, tá certo? A temperatura, os dados aqui do problema. A temperatura inicial da barra, 20 graus Celsius. Essa barra 20 graus Celsius, ela é introduzida, ok? Ela é introduzida, ou seja, ela é colocada dentro, né, de um forno. Opa, deixa eu voltar aqui, que deu um probleminha aqui. Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Ok. Ela é introduzida no forno, ok? Verifica-se que após o equilíbrio térmico. O que significa isso, pessoal? Após o equilíbrio térmico. Olha só, o forno, dentro do forno, está a uma determinada temperatura. Eu não sei qual é a temperatura, mas vamos supor que esteja uma temperatura de 1000 graus. A barra está a uma temperatura de 20 graus. Então, a temperatura dela, da barra, irá aumentar, tá certo? Irá aumentar até a temperatura da barra ficar em equilíbrio térmico com a temperatura do forno, tá certo? Ou seja, quando atingir o equilíbrio térmico, a temperatura da barra será igual à temperatura interna do forno, ok? Então, verifica-se que após o equilíbrio térmico, o alongamento da barra é 1/100º do comprimento inicial. Ora, pessoal, o comprimento inicial da barra, é L0, é o comprimento inicial da barra, ok? Agora, é o seguinte, ele está falando o seguinte, que após o equilíbrio térmico, verifica-se que o comprimento final da barra, aliás, comprimento final não, a barra teve um alongamento de 1/100º do seu comprimento inicial. Então é outra coisa, é isso aqui, olha. É a dilatação. Vou apagar aqui. Ok. O problema fala em alongamento. Alongamento é a dilatação. Tá certo? A dilatação da barra foi igual a 1/100º. O que é 1/100º? É 1 dividido por 100. É 1/100º do comprimento inicial. Ou seja, quando fala que é 1/100º do comprimento inicial, é 1/100º que multiplica o comprimento inicial. Tá certo? Aí está falando ainda que o coeficiente de dilatação linear da barra é de 12, olha o alfa, é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Olha só, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, eu vou chamar de θ. θ é a temperatura final. A temperatura final da barra será também a temperatura final do forno, porque é a temperatura interna do forno, tá certo? Porque ambos estarão em equilíbrio térmico, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho, pela seguinte relação, eu posso deduzir o seguinte, olha, ΔL, ou seja, a variação no comprimento de uma barra é igual a quê? Ao alfa da barra vezes o seu comprimento inicial vezes a variação de temperatura, o Δθ, ok? Pessoal, quanto é a variação no comprimento da barra? Está aqui, ó. A variação no comprimento da barra é 1/100º do comprimento inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó. É 1/100º que multiplica o comprimento inicial. Quanto é o alfa da barra? Está aqui. O alfa da barra, vou substituir 12 vezes 10 a menos 6. A unidade não preciso colocar. Vezes o comprimento inicial. Quem é o comprimento inicial da barra? Está aqui. O comprimento inicial é L0, tá? Vezes L0 vezes quem? A variação de temperatura. Pessoal, quem é a variação de temperatura? Quanto vale a variação de temperatura?
A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Então, a variação de temperatura é a temperatura final, que é o θ, menos a temperatura inicial, que é de quanto? 20 graus. Aqui é a variação de temperatura. Essa variação de temperatura eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá certo? Δθ, quem é Δθ? É θ menos 20 graus. Vai ficar aqui, ok? Veja bem, pessoal, como aqui é uma multiplicação aqui, e aqui também é uma multiplicação, eu posso cortar L0 com L0 aqui, ó, tá certo? Eu posso fazer isso, porque se esse L0, vamos supor que fosse 100 centímetros, aqui seria 100 centímetros, eu cortaria 100 com 100. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 100, que é igual a 12 vezes 10 a menos 6, que multiplica θ menos 20. Ok? Vejam só, eu quero saber o valor da temperatura final, que é a temperatura do forno. Ok? A temperatura do forno. É esse θ aqui, eu tenho que isolar esse θ. Veja bem que esse valor aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6, está multiplicando esse valor que está no parêntese. Então, eu vou isolar primeiramente esse valor que está aqui dentro do parêntese. Como é que eu isolo esse valor? Como esse valor que está dentro do parêntese está sendo multiplicado por 12 vezes 10 a menos 6, esse valor que está multiplicado, eu vou passar ele para o primeiro membro. Só que eu não posso passar ele para fazer uma conta com 1 aqui, ok? Porque como esse valor está multiplicando, ele tem que passar dividindo, ok? Ele vai passar dividindo esse 1 aqui. E quando ele passa dividindo, ele vai multiplicar aqui, ó. É como se fosse aqui, ó, produto dos meios, aliás, produto dos meios pelos extremos. Então aqui vai multiplicar. Só que essa multiplicação vai ficar aqui, ó, como denominador do 1. Então vai ficar assim, ó, 1 dividido por 100 vezes, ó, esse aqui está multiplicando esse aqui, ó, vezes 12 vezes 10 a menos 6, ok? Isso aqui é igual a θ menos 20. Vou passar para a próxima folha, tá certo? Opa, deixa eu fechar o parêntese aqui. Ok, pessoal? Então, o que eu tenho lá do outro lado? Eu tenho θ menos 20, ok? Aí você pode perguntar, mas professor, o θ menos 20 não está no segundo membro? Por que o senhor colocou aqui no primeiro membro? Pessoal, porque aqui, veja bem, se eu tenho uma igualdade, olha, se esse primeiro membro aqui é igual ao segundo membro, então o segundo membro é igual ao primeiro membro. Por isso que eu estou fazendo isso, olha. Eu posso colocar ele na frente aqui, não tem nenhum problema, e dizer que a igualdade vai permanecer. 100 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Então, eu tenho aqui 12 vezes 10 a menos 6. Tá? 1 dividido por esse valor aqui. Ok? Então, veja bem, vou continuar fazendo essa conta. Vou continuar para cá, tá? Então, vou continuar repetindo aqui. θ menos 20 é igual a quê? Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, esse 100 aqui, pessoal, vou colocar o 12 aqui na frente, porque eu posso, como é uma multiplicação, eu posso trocar a ordem dos fatores aqui. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. 100, o que é o 100? 100 é 10 ao quadrado. Eu vou colocar aquele 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Por que, professor, que o senhor colocou 10 ao quadrado, professor? Não entendi mais nada. Pessoal, por quê? Por que vocês acham? Eu estou vendo aqui, ó, 10 a menos 6. Se aparecer um 10, alguma coisa aqui, ó, eu faço conta com esse 10 a menos 6. Ó, produto de potência de mesma base, entendeu? É por isso que eu coloquei aqui, eu transformei esse 100 em potência de base 10, 10 ao quadrado, para poder fazer conta com essa outra potência que está aqui, ó, 10 a menos 6, tá certo? Então, olha só, eu faço θ menos 20 é igual. Vou fazer o tracinho aqui, não vou colocar 1 aqui, porque eu quero colocar ele bem no meio, talvez eu tenha que esticar esse traço. Então, eu vou colocar aqui 12 vezes... Aí, o que eu faço? Olha, esse 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, produto de potências de mesma base. Repete-se a base. E o quê? Somos
entes, né? Eu somo esse com esse aqui, ó. Então vai ficar ó, aqui, ó, 2, aí mais, menos. Mais com menos é menos, né? Menos 6. Coloco 1 aqui, tá certo? Continuando. Θ menos 20 é igual. Aí o tracinho. Aí eu coloco aqui. Eu estou fazendo aqui bem lentamente aqui para não ter nenhum problema, né? Então aqui vai ficar 10 elevado a quanto? Aqui tem mais aqui na frente desse 2, olha. Mais 2, menos 6, sinais diferentes. Subtrai, dá o sinal do mar. E ó, então vai ficar 6 menos 2 é igual a 4. Sinal do maior, sinal do 6, que é negativo. E o 1 continua aqui, pessoal. Tá certo? O 1 vai continuar aqui. Ok? Vou colocar aqui o 1. Ok? Aí, vou fazer aqui agora. Θ menos 20 é igual. É igual a quê? Pessoal, eu vou ter que dividir esse 1 dividido pelo 12. Certo? Desculpem aqui. O menos aqui, ó. O menos não apareceu aqui, já ia errar. Tá ok? 1 dividido por 12. Só que eu não faço dessa forma. Eu tenho que transformar esse valor aqui, o numerador, num número maior do que o denominador. Aqui, ó, se eu multiplicar por 10 aqui, eu tenho que multiplicar por 10, 100 ou 1000. Se eu multiplicar por 10, aqui, ó, esse 1 por 10 vai ficar, aliás, por 10 vai ficar 10 vezes 1 é 10. 10 é menor do que 1, então eu não vou multiplicar por 10, vou multiplicar por 100, porque aí fica 100. Se eu multiplicar por 100, o numerador, eu multiplico por 100 também o denominador. Então, 100 vezes 1 é 100. Não vou colocar ainda não, porque quero colocar bem no meio, tá? Aí eu tenho aqui 12, estou multiplicando por 100. Só que ao invés de multiplicar, o que eu vou fazer? Vou transformar esse 100 em potência de base 10. Ok? Potência de base 10. Aqui fica 100 em cima. Por que ficou esse 100? Porque eu multipliquei, olha, o numerador por 100 e o denominador por 100. Ok? Então tá. Agora faço novamente conta com esses dois, assim como eu fiz aqui, olha. Tá? Produto de potência de mesma base. Repete-se a base, né? Continuando aqui, ó. Θ menos 20 é igual. É igual a quê? É igual, vou colocar aqui 12 vezes 10 elevado. Vou fazer direto aqui, pessoal. Produto de potência de mesma base, repete-se a base, soma os expoentes. Menos 4 mais 2. Menos 4 dá mais 2, sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior. 4 menos 2 é 2, 2 negativo, ok? E aqui fica 100 aqui, ó. 100. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou dividir esse 100 dividido por 12, ok? Vou fazer essa conta bem aqui, olha. 100 dividido por 12, ok? Eu já fiz essa conta, tá? Aqui dá 8. 8 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 96. Subtrai. Aqui emprestou, aqui vai ficar 4, né? Aqui vai zerar. Aqui 4 por 12 não dá, eu coloco um 0 aqui. E coloco uma vírgula aqui. Se eu colocar 4 aqui, 4 vezes 12 vai dar 48, vai passar de 40, então aqui é 3. 3 vezes 12 é 36, menos 10 menos 6 dá 4, sobrou 4 de novo, coloco 40, vai ficar 40 de novo, aqui vai ficar 3, deixa eu tirar o meu rosto daqui, colocar mais para cima um pouco, ok? Pronto. Então, pessoal, aqui, olha, 40 dividido por 12 vai dar 3 de novo, olha. 3 de novo, ok? 3 de novo. 3 vezes 12 vai dar 36, aí subtrai dá 4, ou seja, pessoal, vai dar uma dízima periódica, 3,33333. Então aqui, olha, vai ser uma dízima periódica, ok? Então aqui, isso aqui, olha, vai dar 8,333 e vai embora. Mas só basta 3 casas decimais, vezes... Pessoal, eu falei para vocês, toda vez que eu tenho uma base, um valor aqui, uma potência
com expoente negativo, eu posso pegar esta potência aqui, colocar no numerador, de que forma? Essa mesma potência aqui, eu posso transferi-la para o numerador da seguinte forma, eu coloco 10, e aí o valor negativo ele fica positivo. Tá certo? Aqui eu tinha 10 elevado a menos 2, está no denominador, ele vai para o numerador, aí esse expoente que era negativo aqui, ele fica positivo, ok? Isso aqui é resultado de contas que nós fazemos com potências com expoente negativo. Se vocês quiserem saber como é o procedimento que faz, detalhadamente, eu faço para vocês. Me perguntem, que eu explico para quem me perguntar, ok? Então, é o seguinte, θ menos 20 é igual, olha só, 8,333. 10 ao quadrado, o que é 10 ao quadrado? É 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, aqui eu tenho θ menos 20 é igual, olha só, 8,333 vezes 100 é a mesma coisa que andar a vírgula quantas vezes? Para a direita. 1, 2. Tem 2 zeros, eu ando a vírgula 2 vezes. Então vai ficar 833,3. Anda a vírgula aqui, ó. 1, 2. Vem para cá. 833. Então agora já estou chegando no final. Certo? Porque eu quero saber o valor do θ. Ok? Quero saber o valor do θ dessa temperatura aqui. Eu vou passar esse menos 20 para o segundo membro com sinal trocado. Então, vai passar para o segundo membro positivo. Tá certo? De que forma? Assim, olha. Eu vou pegar aqui, θ é igual a 833,3. Agora, o menos 20 vai passar para o segundo membro com sinal trocado. Então, menos 20 passa para o segundo membro mais 20. Então, o θ, que é a temperatura de equilíbrio, né? Que é a temperatura do forno, é igual a 833 mais 20 vai dar 853,3 graus Celsius. Então, esse forno, pessoal, está a uma temperatura de 853,3 graus Celsius. Ou seja, está numa alta temperatura. Tá certo? Pessoal, peço para vocês novamente, refaçam essa questão pelo menos umas 3 vezes, tá? Que é o que vocês precisam fazer para poder vocês assimilarem esse conhecimento. Tá ok? Bons estudos!